Bola na Torre. Oferecimento Draft Super Zero, uma super cerveja. Biscoito é Trigolino, farinha de trigo é Mirella. Laboratório Amaral Costa, há 65 anos ouvindo você. Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Norte Vistoria, excelência em vistoria veicular. Magazan, você quer, você tem. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Gil Zé Tomaso e queremos a participação de todos. Vocês podem mandar mensagens para o nosso WhatsApp, mensagens de texto para o 982987939. Paysandu goleia o Imperatriz e Hélio desabafa. Remo perde invencibilidade para o Santa Cruz e Mazola aguarda reforços. O final de semana da Série C aqui em destaque para você a partir de agora. Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos vivendo a sexta rodada, vamos abrir a tela para que a gente possa então conferir os resultados desta sexta rodada do Grupo A. Botafogo da Paraíba 0, Vila Nova 0, Paysandu meia dúzia, Imperatriz 1, Santa Cruz 1, Clube do Remo 0. Classificação neste momento apresenta o Santa Cruz como primeiro colocado, 13 pontos, em segundo o Ferroviário com 10, em terceiro o Remo com 9, em quarto Vila Nova com 9, este é o G4. Na sequência, o Paysandu é o quinto com 7, em sexto está o Jacuipense também com 7, em sétimo o Manaus com 6 pontos, em oitavo o Botafogo da Paraíba com 6 pontos, o Imperatriz é o nono colocado com 1 ponto e o 13 é o décimo também com 1 ponto. Vamos ter nesta segunda-feira Manaus e 13 às 18 horas na Arena da Amazônia e fechando esta sexta rodada, Jacuipense e Ferroviário do Ceará jogarão lá em Salvador no estádio do Pituaçu a partir de 8 da noite. Lembrando que Leão e Papão voltam na sétima rodada. E aí está o quadro geral da sétima rodada. Sábado, dia 19, 13 Jacuipense no Amigão, às 17 horas. Ainda no sábado, Manaus e Santa Cruz jogarão na Arena da Amazônia às 19 horas. Domingo, dia 20, Remo e Botafogo da Paraíba no Mangueirão às 18 horas. Ainda no domingo, dia 20, Ferroviário e Paysandu jogarão no Castelão a partir de 8 da noite. E teremos na segunda-feira, dia 21, fechando a sétima rodada, Vila Nova e Imperatriz, lá no Oba, em Goiânia, a partir das 8 da noite. E ontem à noite, no Mangueirão, o Paysandu goleou o Imperatriz, uma vitória, perdão, na Curuzu, desculpa. Ontem à noite na Curuzu, é isso mesmo, na Curuzu, perdão. O Paysandu goleou o Imperatriz, 6-1 para o Papão, para o Lobo, em cima do Cavalo de Aço. Vamos conferir os gols da partida. Paysandu fez 1-0. Nessa bola pelo lado direito, o cruzamento, e o jogador do Imperatriz meteu a mão na bola. Uma forma absolutamente infantil, né? Jocinei. É. Meteu a mão na bola o Jocinei e o Alex Maranhão, com muita categoria, fez 1-0 para o Paysandu. Primeiro tempo de jogo na Curuzu. É uma boa partida do Maranhão, né? Foi bem, né? Bem o Maranhão. E ele é muito bom nas bolas paradas. Isso, conto de maranhense, né? É verdade. Chuta muito bem. E aí, saída de bola do Imperatriz, a disputa de bola, e o Gabriel Leite acaba deixando a bola ali, errando o toque. Pichotada, né? Pichotada, e o Cezinha não tem nada a ver com isso. E ele quase sem ângulo, né? Conseguiu bater, tranquilo. Ele foi parando, aí de repente acabou ganhando a bola e tocando para empatar o jogo. Ainda no primeiro tempo,
outra vez com o Tony, como foi no lance do pênalti, jogada pela direita, O Paysandu ia muito bem com essa jogada pela lateral, né? e o Tony faz o cruzamento perfeito para a cabeçada do Nicolas, que só jogou o primeiro tempo, o Nicolas. Saiu no intervalo, foi meio que no sacrifício, mas fez o gol que colocou o Paysandu outra vez à frente do marcador e aí, de certa forma, abriu a porteira do cavalo de aço. De novo o Paysandu pela direita e a metida de bola para... Metida do Tony, né? Metida do Tony para a chegada Tony, do William Barros. Alex e Elielton, os grandes nomes do jogo. Mas que bola realmente do Tony, hein? Pro toque do... Foi uma assistência belíssima, né? É o golaço do Maranhão. Aí o gol do Maranhão, o William Barros fez 3-1 e o Maranhão fez 4-1. Essa cobrança de falta. Belíssimo gol do Alex Maranhão. E aí, Elielton, show agora, né? Saída do Gabriel Leite, bola longa para o Elielton, ele vai na briga com o goleiro, com o zagueiro, bate para lá, bate para cá, sobra para ele, e ele finalmente faz o seu gol, emocionado, desaba, e foi muito festejado. Desde 2018 que ele não fazia gol. Pois é, muito festejado pelos companheiros do Paysandu Esporte Clube. Ele ganhou de todas as formas. O sexto gol... Olha esse pique, cara. Olha só. Este é o gol, né? Esse é o gol. Ele esse é o sai do seu campo, passa, vai embora, Perseguido, né? Mais perseguido avançando. e toca com categoria, tirando do goleiro, e aí desaba outra vez, mais emocionado ainda, o Elielton. O nome do jogo, 6-1 para o Paysandu contra o Imperatriz, um resultado que... Nem o mais otimista poderia imaginar. E né? lavou a A alma... vitória era normal, É. mas esse resultado foi um ponto fora da curva, né? Lavou a alma do torcedor bicolor, com certeza. Vamos acompanhar a análise do técnico Hélio dos Anjos a respeito da vitória, da goleada, do desempenho da equipe contra o Imperatriz. Vamos lá. Nós já tínhamos feito umas 7 inserções na grande área do adversário antes de acontecer o gol. Não, desculpa, 6, antes de acontecer o gol. E fizemos 2 gols, né? Tivemos chances. Então, eu queria era que aumentasse essa condição. Né? Se o Nicolas não tivesse iniciado o jogo, eu ia iniciar o jogo com o Elielton. Elielton e o William. E quando o Nicolas, né, já tinha dado o que podia dar, nós usamos o Elielton para a gente dar profundidade, que é uma situação que nós estamos tendo dificuldade com a outra formação. E eu acredito que os jogadores responderam mentalmente, responderam tecnicamente, e principalmente fisicamente, porque no intervalo eu falei para eles, aumenta a intensidade que o time deles vai morrer. Agora, você só aumenta a intensidade se você tiver condição física, e o grupo teve totais condições físicas hoje para fazer o jogo do segundo tempo, que foi sim definitivo. Não readquirimos ainda a nossa melhor condição, não readquirimos. Eu acho que nós precisamos aí de 2, 3 jogos convincentes para nós falarmos, estamos novamente dentro daquilo que eu acho necessário para o Paysandu disputar mais uma vez uma vaga. Muito serena a análise do Hélio dos Anjos com respeito ao jogo. Falta muito ainda, a vitória foi importante, restabeleceu uma tranquilidade, digamos assim, e fechou um ciclo. Aquela pressão, né? E fechou um ciclo também, né? Foram 12 jogos em 44 dias. Maratona. Final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. É uma maratona tanto para o Paysandu quanto para o Clube do Remo. A partir de agora, jogos só nos finais de semana. E essa oscilação também, ela foi provocada por esse volume, né? por esse excesso de jogos também. Excesso de jogos, logo em seguida, um período de uma pré-temporada curta, voltando de uma paralisação de 4 meses. É verdade. Então, tudo isso, quando a gente analisa hoje, né, às vezes o torcedor, ele esquece tudo isso, né? Então, ele pressiona, a gente notou, a gente ainda vai falar sobre isso, o Hélio, profundamente agastado, né, entrou na coletiva, nem falando da goleada, estava chateado com problemas e tal. E tem muito a ver também com a própria cobrança da torcida. Agora, o jogo em si, o primeiro tempo, ele não denotou que ia terminar num massacre. Parecia um jogo que o Paysandu ia vencer, mas com algum esforço maior. E o gol do Nicolas, mesmo no sacrifício, no finalzinho, uma especialidade dele, aquele cabeceio, né?
ele agride a bola, né? Ele vai, né? E aquele gol deu a tranquilidade, para mim, foi a semente da goleada. Porque se o empate prevalecesse no primeiro tempo, entendo que a carga emocional poderia dificultar o segundo. Nem tanto pelo Imperatriz, que não, na verdade o Imperatriz não apresentou quase nada. Agora, uma coisa que eu percebi, né? O Vinícius Leite apareceu várias vezes pelo lado direito. Sim, não é muito a dele, ele cai sempre pela esquerda. Ele trocou com... Mas aí foi uma questão de inversão mesmo, até para confundir a questão da marcação. E no segundo tempo, com a entrada do Elielto, isso se acentuou, porque o Elielto, né, também invertia e até correu muito pelo meio. Se você observar os 2 gols, foi numa arrancada pelo meio. Hoje, um dos internautas que dialoga comigo, falando da questão de quem se destacou, e eu, na jornada da clube, eu destaquei o Elielto, pelo processo da superação, né, pela objetividade, pelo belíssimo gol que fechou a goleada. Mas só fez aquilo, pegou 2 vezes, puxa, só aquilo. Mas se ele fizer só isso, todo jogo... Olha aí o Vinícius Leite pelo lado direito, na hora do segundo gol. Olha, ele que mexe pro Tony, né? Isso. E aí a cabeçada fulminante do Nicolas. O Tony fazendo uma das suas melhores partidas ontem, né? O Alex Maranhão seguramente foi a melhor partida dele. Ele não jogou mal contra Jacuipense. O Alex entrou bem, quando ele entrou, funcionou, chutou em gol. Né? E eu acho que é preciso valorizar essa virtude que ele tem. A metida do Tony, olha aí. 3 assistências do Tony. Precisa. Ele foi fundamental na goleada, o Tony. Né? Os três que construíram a goleada, agora com uma produção coletiva muito boa, o meio-campo, o próprio Eliton Reis não destoou, teve uma atuação tranquila. O Show é que eu achei que o Show às vezes ele passa do ponto, né? Ele dá umas butinadas num jogo como esse. Era profundamente desnecessário, né? Era um jogo para o Paysandu tocar a bola com tranquilidade. Mas quando ele bateu foi ainda no primeiro tempo. Né? Não, já foi no segundo que ele sofreu, que ele levou o cartão. Mas uma atuação muito boa do Paysandu no segundo tempo. Né? E o Hélio tem razão, precisa, claro, evoluir, haver sequência. Agora, uma goleada dessa, ela tem um fator, assim, uma importância emocional muito grande, porque resgata o respeito também pelo próprio Paysandu na competição. Pois é, a gente olhando esses 12 jogos do Paysandu, houve aquele apagão contra o Paragominas. Sim. Houve um apagão contra o Manaus, né? Houve a superação na decisão contra o Remo. O Paysandu foi campeão paraense no domingo e parecia que ia viver uma calmaria. Na quarta-feira... A partir dali ia arrancar. Né? Aí na quarta-feira perdeu para o Jacuipense. Acontece aquele acidente, né? Porque na verdade foi um acidente, né, Guilherme? Agora, também não pode desmerecer... mas um acidente provocado pelo próprio Paysandu. Quando o Paysandu empatou o jogo com o William Barros, parecia que ele tinha todas as possibilidades, inclusive, de vencer. Mas tomou o gol na saída da bola. Exatamente. Na saída da bola. Houve a improvisação do Colasso, que eu acho que não contribuiu para aquela derrota, mas mostra aquele problema da falta de opções que o Hélio tem quando ele perde um zagueiro. Né? Já perdeu o Wesley, que não vem... Fica com Micael e Perema só. E tinha o Kaique, que era a opção, mas já foi embora. E aí ele teve que improvisar na quarta o Colasso. Mas no jogo de ontem, Perema e Micael tiveram tranquilidade, não foi um jogo complicado para eles. É claro que tudo isso... A falta do Perema também é uma segurança. Uma segurança, né? É um jogador que comanda a defesa, né? Ele é a referência. E eu só acho que é preciso contextualizar... para o fato do Imperatriz ser uma das equipes mais limitadas da competição. E ainda perdeu 4 jogadores Covid de novo. O Paysandu venceu os 2 que estão na zona de rebaixamento. O 13 por 1-0 e o Imperatriz por 6-1. Foram as 2 vitórias do Paysandu Esporte Clube. E conseguiu, para você ver, que uma vitória, como fez a diferença, né? Já é o Paysandu é o quinto. E fez saldo. Fez saldo e está... Ele é o quinto pelo saldo. É o quinto pelo saldo. Porque ele ficou com 2 gols positivos, né? Agora é bom lembrar, amanhã tem 2 jogos ainda para fechar essa rodada. O Imperatriz tem 2 jogos a menos. O 13 tem um jogo a menos. O Jacuipense vai ficar ainda com um jogo a menos. Então, tem todas essas situações. Não dá para analisar a tabela de classificação de forma linear, porque tem jogos atrasados, né? E a rodada ainda não se completou.
Vamos para o Você no Bola na Torre? Boa noite aos amigos do Bola na Torre. Eu sou João Costa, resido aqui no Murinhim, município de Benevides. Eu queria saber dos amigos da mesa, o que é que o Paysandu tem que fazer para sair dessa situação, para não cair para a Série D? Ele tem que contratar ou ficar com esses jogadores que estão aí? Meu muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, vamos para cima. Papão, papão, papão. Tá animado, João, hein? E com razão, né? Mas preocupado. O Paysandu precisa contratar. E ontem, fizemos a jornada juntos, eu e o Gerson, foi quase que unânime, né? Por exemplo, o torcedor satisfeito com a vitória de 6-1, mas ainda sem aquela firmeza e confiança na equipe. Isso é preocupante por quê? Porque virão jogos ainda complicados para o Paysandu, né? E ele, mesmo tendo vencido por 6-1, não foi um jogo assim que você pode dizer assim, não, venceu jogando e sobrando no jogo. Ainda assim, foi a melhor atuação do Paysandu na Série C. É verdade. Só lembrando, nessa reta final de turno, o Paysandu agora sai para 2 jogos fora. Mas também não dá para discutir de ninguém de ser, né? O Paysandu vai jogar domingo contra o Ferroviário em Fortaleza, lá no Castelão, e no outro sábado, dia 26, vai jogar com o Botafogo lá em João Pessoa. Então, Ferroviário e Botafogo fora. O Paysandu, inclusive, viaja na madrugada de sexta para sábado, vai para Fortaleza e de lá já vai seguir. Vai ficar lá. João Pessoa. Vai passar a semana toda fora. Semana no litoral, né? No domingo, dia 27. E depois volta para fechar na Curuzu, contra o Remo, o primeiro turno do campeonato. Paysandu que só joga como mandante na Curuzu. E ontem, depois do jogo, o Hélio dos Anjos fez um desabafo. Vamos conferir. A responsabilidade é sempre minha, realmente é minha. Eu assumo a responsabilidade de derrotas, de erros, de jogadores não estando bem. Tudo isso faz parte do contexto do meu trabalho. Mas não gosto e não sinto confortável com pressão pesada, com dias difíceis aqui, não. Não gosto mesmo, não acho legal. Eu acho que o clube tem que, aos poucos, tomar algumas posições. No momento que não estiver satisfeito definitivamente com o meu trabalho, tem que tomar decisões. Mas eu não passei semanas confortáveis aqui, não. Você foi campeão no domingo, você perde um jogo na quarta-feira e as coisas não foram legais. E eu falo isso publicamente porque eu senti o peso da coisa, né? Eu senti o peso e eu não gosto da coisa dessa forma. Eu acho que eu sou muito real. Eu sou uma pessoa que joga muito limpo, você entende? Agora, sempre friso. Enquanto eu estiver no trabalho, no clube que me contrata, as coisas é do meu jeito. Não sai de outro jeito. Mas não acho legal. Não gostei. Acho que o clube tem que sabe com 1 ano e 4 meses com quem está trabalhando, sabe a minha forma de trabalhar, sabe o contexto do meu trabalho. Então, ao natural, eu vou buscar os resultados, porque eu tenho um contrato a cumprir até o dia 10 de novembro e vamos à luta, buscar o melhor para o Paysandu, que é sempre o que eu quis. Eu vim trabalhar no Paysandu consciente disso. Eu trabalho em clube consciente disso. Eu não gosto de clube que não tem pressão. Eu tenho alguns clubes que eu trabalhei na minha vida que eu não volto mais nunca, porque não tinha pressão. Você entende? Você terminava o jogo, você ganhava ou perdia, não tinha nada, não tinha problema. E eu até falo publicamente que eu tenho 3 clubes no Brasil que eu não volto a trabalhar, mas nunca mais se eu tiver convite. Por quê? Porque nunca teve pressão. Meu momento no clube, ele não ficou legal depois de quarta-feira. Não ficou, acabou, não ficou. Eu sou muito consciente disso. Hoje, para o Nicolas jogar, o Nicolas só jogou hoje porque o Nicolas pediu para jogar. O Nicolas pediu, o Nicolas foi fortíssimo hoje. Porque até 4 e pouco da tarde queriam tirar o Nicolas de tudo quanto é jeito do jogo. E o Nicolas foi muito consciente de que ele podia nos ajudar. Né? Então, você tem a questão da contratação. E eu estou falando muito aqui, que o Felipe, inclusive, está aqui na minha frente. Eu quero pessoas entender. Segunda-feira eu conversei sobre zagueiro. Quarta-feira eu perdi o jogo. Aí não se fala mais em contratação? Aí não tem mais contratação? Aí eu tenho que jogar com 2, eu tenho que ter dois zagueiros, porque o Wesley não é uma contusão simples. O Wesley não é uma contusão que pode chegar e falar que na semana que vem ele vai estar dentro de campo. Então eu não gosto desse tipo de situação. Eu sou muito honesto com as minhas coisas. Sou muito honesto. E eu não fiquei feliz, não fiquei satisfeito
Você entende? Não foi legal. E eu estou falando a verdade. Eu agradeci o Nicolas no intervalo, porque o Nicolas jogou porque ele pediu. O Nicolas jogou porque pediu. Eu, inclusive, não entrei em atrito com o departamento médico, fiquei na minha. E o Nicolas hoje se ofereceu para jogar e nós decidimos colocá-lo para jogar. Ele fez muito bem o primeiro tempo, tiramos e, graças a Deus, as coisas seguiram bem. Um desabafo, realmente um desabafo do Hélio dos Anjos. Eu não tinha visto o Hélio assim desde que assumiu o Paysandu. E cheio de razão, hein? Sim. Essa situação de você só ter 2 zagueiros é um absurdo, né? Inaceitável numa competição, Uma no Campeonato competição como a Série Brasileiro. C. E com o desgaste natural que a gente falou há pouco, a vinda do período da quarentena, uma pré-temporada ali meio, né, nas coxas. Então, ele tem razão, né, porque ele é cobrado. A cobrança toda é dirigida ao técnico. E ele assumiu, inclusive, no pós-jogo de quarta-feira, ele assumiu a responsabilidade Sim, total. total. Né? Mesmo tendo que improvisar o Bruno Colasso na Bragueiro, quarta zaga. está muito explícito, né? E a gente tem até usado de brincadeira, em tom de ironia, que o próprio torcedor do Paysandu tem, hoje, durante o dia, na programação, a gente ouviu isso na rádio, né? O torcedor tem participado diretamente aí. É muito esquisito, até o presidente Ricardo hoje também fez um pronunciamento em cima do que assumiu a responsabilidade pela não contratação. Pelos problemas financeiros que o clube passa, tudo bem, mas isso poderia ter sido explicado anteriormente, até para evitar isso, esse mal-estar, que acabou criando um mal-estar, né? Agora, os jogadores que o Paysandu contrata, todos vêm passaram pelo Vila Nova. Eu queria entender qual é essa mecânica, tem palavra? Não, o principal, né, Guerreiro, eu vi também a declaração, né, o áudio do presidente do Paysandu, que é natural, depois do que o Hélio falou, ficou aquele clima, até havia desconfiança. Nós analisamos, depois da fala do Hélio, que aquilo era um discurso de quem está saindo, porque ele teve esse tom de insatisfação. Mas ele deixou claro que até dia 10 de novembro. Mas o tom inicial, ele nem falou. Mas ele mandou um sinal. Deixou um recado. Claro. Quem dirige sou eu. Se não for assim... Ele marcou posição. E hoje, na declaração que circulou do presidente, eu entendo, ele falou que gosta que os departamentos briguem, né, pelos seus trabalhos, o que mais ou menos explica a situação do Nicolas. Acho que foi o departamento de saúde, né, no Paysandu não é departamento médico. O Nicolas jogou todos os jogos do departamento de saúde. Agora tem um detalhe também. Faltou uma explicação nessa dificuldade para contratar, pelas prioridades. O Paysandu precisou contratar o Juninho, mas ninguém explica por que trouxe o Wellington Reis e não trouxe um zagueiro. É bem lembrado, E o goleiro? Isso não é colocado. Isso não o foi... Paysandu perdeu o Afonso e o do goleiro Kef. dar uma Ele explicação. explicou, o Afonso e o Kef foram suspensos. Do Sub-20, né? Sub-20, exatamente. Mas o Wellington Reis, mais do mesmo, e acho que a premência no Paysandu é por um zagueiro, não é por mais um volante. E isso não foi dito, né, nas explicações Sem todas. contar o meio de criação, né? Mas eu acho também que é muito poupada a figura, quase blindada a figura do executivo. O Hélio não, o Hélio falou. O Hélio, inclusive, disse, ele está aqui na minha frente. Ele frente. está aqui, tipo assim, olha, eu não mando dizer, eu estou falando na frente dele. na tua frente. Outra coisa, aí também na fala do presidente, algo que eu acho que é desnecessário, essa história de atribuir a parte da imprensa uma fofoca. Bom, se houve fofoca, ela foi fomentada pelo técnico. Ninguém perguntou isso para ele, até porque essa declaração do Hélio... até por justiça não é fofoca. O que o Hélio falou é tudo verdadeiro. Claro, e tem mais. E se for um pouco mais fundo, tem que ver o seguinte, né, Guerreiro? A declaração do Hélio, ela veio gravada, ela foi oferecida pela comunicação do Paysandu. Não houve uma coletiva direta. Não foi nada ao vivo, Não foi ao vivo, foi gravado. Então, não tem participação de ninguém. Eu acho que começar a olhar para fantasma atrás de porta não dá em nada. Eu acho que o problema agora é capitalizar essa importante vitória pelo impacto que ela tem, pelo lado positivo. Eu acho que é importantíssimo isso, né? Não abrir mão, não deixar esvaziar a importância desse 6-1. Deixe no pique aqui para o pinga-fogo da galera. Adielson Pantoja, do 40 Horas, William Barros, Alex Maranhão, Tony estão crescendo na hora certa. Ângelo Augusto, do Telégrafo. A falta de oportunidades para jogadores locais é muito séria. Falta paciência. Olha aí, o Perema é o nosso melhor zagueiro. E ontem Elielton arrebentou. É verdade.
Arrebentou o Elielto. Elielto que não era escalado há muito tempo. Há muito tempo. Sandro Lima do Bengui, um goleiro, um lateral direito e 2 zagueiros. O Paysandu precisa urgentemente. Mais um goleiro? Já tem, né? Já tem lá para ser usado. O José Catarino de Vilhena da Pedreira. Quais os próximos jogos do Paysandu? Ferrão e Belo, fora de casa, nos próximos finais de semana. Andrei Márcio de Marituba. O Hélio está corretíssimo. Presidente, mande embora esse executivo, o Felipe Albuquerque. Estão querendo executá-lo, né? Já já a gente volta para falar do Clube do Remo. O Leão perdeu a sua invencibilidade hoje no Recife. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. O Amaral Costa foi o primeiro laboratório da América Latina a instalar o sistema de automação Atélica Aptio. O que isso significa? Que aqui seus exames são feitos com muito mais segurança, qualidade e rapidez. Porque com a automação é possível realizar até 4.000 exames por hora com o mínimo de intervenção humana. Estamos revolucionando a medicina laboratorial e estamos fazendo isso por cuidado e dedicação a você. Amaral Costa, 65 anos, ouvindo você. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. Procure uma agência do Banpará e faça a sua proposta, financiando até 90% do valor do imóvel, novo ou usado. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Banpará. Amazon Power, energia sem limites. A solução que você esperava para a vistoria do seu carro com conforto e total garantia. Norte Vistoria Veicular, empresa credenciada pelo Detran. A maior empresa de vistoria veicular do Brasil está em Belém. Atendimento com alta tecnologia. A melhor é Norte Vistoria. Excelência em vistoria veicular de Belém, esperando você. Norte Vistoria, Pedro Álvares Cabral, 1201, Antiga Belém Importados. Você quer multifuncionais HP e Epson com qualidade e preço baixo? O Magazan tem este verdadeiro show de bola. Multifuncional HP, 1+9 sem juros de R$ 119,90. Multifuncional HP DeskJet, 1+9 sem juros de R$ 66,90. Multifuncional Epson EcoTank, 1+9 sem juros de R$ 179,90. Multifuncional Epson EcoTank, 1+9 sem juros de R$ 144,90. Magazan, você quer, você tem. O que nos torna maiores, mais fortes? Não é a força dos músculos, mas a determinação para realizar o futuro que você quer. Inspirada em pessoas como você, a Unimed Belém se tornou mais sólida e agora está ampliando sua estrutura para levar saúde a mais famílias. Para quem acredita no futuro, não existem obstáculos, existe superação. A restrição de crédito dói. Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Faça uma simulação nos campeonatos estaduais, nacionais, Copa do Brasil e campeonatos internacionais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Acesse o site www.tjesportes.bet. Acerte os resultados e ganhe muito mais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora.
Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Por isso, a Equatorial traz de volta a promoção Energia em Dia. Sorteios mensais de 1 ano de supermercado e também 1 ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E o prêmio extra, mais economia para sua família com a troca de eletrodomésticos por novos que consomem menos. No final da promoção ainda tem o sorteio de um carro 0 km. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial Energia e fazer o cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mega promoção RR Pneus. Aproveite essas ofertas. Pneu Aro 14 para HB20, Gol, Montana e Estrada, 10 de R$ 29,40. Pneu Aro 14 para Vivace, Siena, Fiesta e Ford Ka, 10 de R$ 27,70. Pneu Aro 16 para Civic, Corolla, Stepway e Sentra, 10 de R$ 35,60. Pneu Aro 18 para Hilux, SW4, S10, Ranger e Trailblazer, 10 de R$ 84,00. Tem sempre uma RR Pneus perto de você. Eu quero agradecer pelos 45 anos de muita luta e muita persistência a todos que de alguma maneira apoiaram a gente. Muito obrigado. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver. Formosa, 45 anos pra frente, pra valer. E o Clube do Remo acabou perdendo para o Santa Cruz na noite de hoje em Recife, lá no Arrudão. 1-0 para o Santinha. Vamos ver o gol da partida, o gol único do jogo. Está aí na tela o gol marcado pelo jogador Elivelton. Ontem foi o Elielton, hoje foi o Elivelton. O Mazola disse que houve uma falta de comunicação na troca de marcação aí. Ele chegou na antecipação. Muita gente do Remo lá atrás e muita gente do Santa Cruz aqui na frente. Ele se antecipou para tocar de cabeça. Mas eu acho que é responsabilidade da zaga, né? O Remo estava com 6 jogadores ali naquela linha. Agora, foi um castigo para o Remo? Já já a gente vai ter a opinião de você. Vamos primeiro com o Mazola, ele faz a leitura do que foi a partida. Vamos lá. A gente não foi competente para fazer o gol e acabamos sendo penalizados na única jogada que o Santa tinha ido na nossa área. Infelizmente houve uma troca na bola parada, a informação não chegou no jogador que era para mudar o posicionamento e acabamos tomando o gol ali. Acho que é o jogo que o Remo mais cria, principalmente fora de casa, e não tivemos a competência para fazer o gol. Estamos trabalhando bastante, a diretoria está trabalhando bastante no mercado para ver se a gente consegue contratar jogadores de mais-valia, né? Não adianta contratar só por contratar, só para justificar que contratou. Nós temos que contratar bons jogadores, jogadores com lastro de time grande, lastro de sustentar a pressão. Estávamos com uma sobrecarga incrível de jogos e vamos esperar agora, contar agora com os reforços que estão para vir já essa semana e principalmente com os trabalhos da semana cheia. Temos 4 jogos em Belém agora seguidos e contamos com o apoio do torcedor. Contamos com a força do Fenômeno Azul, porque só todo mundo junto, todo mundo remando para o mesmo lado, a gente vai conseguir colocar o Remo na parte de cima da tabela, que da onde nós não saímos ainda. Verdade, o Remo é o terceiro colocado e perdeu a sua invencibilidade, também é correto colocar. 6 jogos já era o último invicto, né? Do Grupo A, do sim. Grupo A. Do Grupo A, sim. Só o Criciúma que está invicto, salvo engano. O Brusque caiu ontem, lá do outro lado. Agora, a pergunta é a seguinte, foi um castigo para o que o Remo fez no jogo, principalmente no segundo tempo, Gerson? Eu considero que sim.
Eu acho que foi uma penalização muito pesada, né? Primeiro tempo foi mais do Santa Cruz. Sim, tá foi aí, o né? Santa Cruz no chegando. início. Aquela coisa do Remo entrar ali esperando e tal, que é o que irrita bastante. Às vezes vem desligado da tomada, né? Como dizia, né? Mas, na reta final do primeiro tempo, o Remo já mostrou uma agressividade maior do que a do Santa Cruz. O último lance, o Remo perdeu teve 2 chances num lance só, né? Aquela bola que chegou a bater na trave. Isso, no último toque de cabeça do Gelson. Bate-rebate, né? Cabeceio do Gelson, que eu continuo a defender. Eu sei que grande parte da torcida não gosta, né? Carimbou o Gelson, mas acho que é um bom jogador. É jogador para um esquema que esteja encaixado, né? Do jeito como o Remo joga. Ele precisa ser mais ativo, eu acho. Mas né? O estilo do Gelson é esse. A passada larga dele precisa ser um jogador ele precisa técnico, usar melhor ela, né? Agora, no segundo tempo, o Remo voltou, sem trocar peças, voltou com outra postura. Tá aí o lance do final do primeiro tempo. Esse foi o lance mais perigoso do jogo, na verdade, além do gol, né? Teve o outro do Carlos Alberto, né? E do Hermel também, né? Mas realmente foi uma blitz final aí. Escaramuça, né? Uma escaramuça. Um abraço para o querido José Lessa. E outra coisa, né? E aí é algo que eu atribuo e que pesa nessas escolhas do Mazzola. Se você coloca os garotos para jogar no segundo tempo, em tese, porque eles são mais velozes, né? Vão pegar o adversário mais cansado. Mas por que não tentar, de vez em quando, inverter os papéis? Por que não entra logo com força total, com velocidade, para se impor no jogo? Porque é muito importante como você se posiciona desde o início. Se você mostra poder ofensivo num jogo como esse, no primeiro tempo, o time do Santa Cruz também não vai... Você vê que no segundo tempo, a postura do Remo empurrou o Santa Cruz. O Santa Cruz começou a fazer cera depois do gol, né? Era o time que estava desembaraçado no primeiro tempo, boa chegada. Blitz do Remo, essa sequência. Olha aí. O goleiro no susto. Defendeu ali meio de manchete, né? E outra, eu acho que o Remo desperdiça o Charles quando ele tem o Zé Carlos. O Charles acha um jogador de recursos, de habilidade, de chute, que praticamente não aparece quando o Zé Carlos está, porque ele cai para o lado, né? Ele joga pelos lados também. Mas a postura é, se o Zé Carlos está lá, centralizado, a bola tem que chegar no Zé Carlos. E aí o trabalho é todo pelo Zé Carlos. Só que o Zé Carlos é muito policiado e não tem mobilidade. Ele praticamente... Eu me lembro de um lance do Zé Carlos no jogo, que foi aquela tentativa de um aviãozinho que ele deu, que o jogador tirou com a mão, no meio campo ainda, ali na intermediária. Mas acho que, no geral, o segundo tempo do Remo foi merecedor de um resultado mais interessante. Melhor. Né? Aí você correr já no desespero depois de sofrer o gol é meio complicado também. Acho que também o Mazzola trocou meio de baseada ali. Não entendi a saída do Mimica lá naquele momento. Mas aí é mais desespero também. Né? Mas é um desespero que não leva a nada. Faltando 3 minutos, o que é que vai mudar na bolsa de toque? O Dudu Mandai merecia entrar antes. Antes, exato. Né? Mas, de maneira geral, eu acho que a gente teve um rendimento também melhor dos jogadores. Eu notei uma evolução para aquilo que o Remo fez no jogo passado. E o Mazzola, ele fala com razão, o Remo criou mais chances neste jogo. Criou mais chances. Muito mais. No scout, finalizações foram 14 do Santa Cruz contra 17 do Remo. E no segundo tempo, o Remo realmente amassou o Santa Cruz, como a gente falou, até o gol, e depois do gol do Santa Cruz tentou algumas estocadas. Teve oportunidade até para empatar. Exatamente. Agora, a gente olhando os números, o Remo tem 9 pontos em 6 jogos, mas o Remo fez 4 jogos fora de casa. Sim. O Remo só fez 2 partidas em casa. Né? Teve, digamos assim, um tropeço contra o Vila. E venceu o Jacuipense fora, né? Venceu o Jacuipense fora, empatou com o 13 e com o Imperatriz, empatou com os 2 lanternas. Isso também tem incomodado o torcedor. Embora fora, né? Fora. Que muda um pouquinho, né? Aliás, isso é uma discussão agora que a gente está tendo, essa história de fora e dentro. Está valendo ainda com o mesmo peso? Eu acho que vale. Por exemplo, citar o exemplo do jogo com o Imperatriz. O Remo foi visivelmente ali impactado pelas condições do campo. Que são, aí você vira, né? E a análise é a seguinte: mas é ruim para os dois. Não, menos ruim para quem treina lá e joga. Né? E aí o fator casa pesa. Eu acho que o fator casa para um time como o Imperatriz, se a gente tivesse com torcida, não ia influir tanto, porque não é um time de encher estádio.
Mas eu acho que conta quando você joga em casa e não tem seu público habitual do lado, né? Aquele jogo com Vila Nova, em que o Remo ficou nesse joguinho lá atrás, de inércia. Com a torcida presente, a postura seria outra. Dá aquele empurrãozinho, né? Para o time se despertar e tentar buscar o resultado. E tem um outro detalhe que é importante também lembrar, eu acho que não se pode esquecer. O Remo perdeu o seu referencial, que foi o Eduardo Ramos. O Eduardo, além de estar ali organizando, fazendo gols, né? Mas fazia gols. É um dos artilheiros. Eu acho que é o artilheiro do time. Sim, Cara, num jogo como esse de hoje, ele seria fundamental no jogo. Agora o Remo vai pegar uma sequência boa, porque vai ficar em casa as próximas semanas. 4 jogos. Aquela faca de 2 legumes também, né, Guerreiro? É a sequência para se consolidar ou para afundar. Tem o clássico Repá, né? No meio disso aí. Mas... Não, primeiro tem o Botafogo, depois tem o Manaus e aí o clássico. Aí o Jacuipense. Fechando o primeiro turno. Eu estava só fechando o primeiro turno. A primeira volta do ponteiro. Primeira volta do ponteiro. Porque aí com 9 rodadas, fechando o primeiro turno, a gente vai ter, se todos os times uma ideia jogarem, geral da competição. Se todo mundo já tiver fechado os seus 9 jogos. Guerreiro, eu estabeleço muito, eu já até comentei em jornada, acho que falei até com o Tomaso. Esta é uma competição que para passar a próxima fase você tem que ter no mínimo 28 e em torno de 30, digamos 30. Então, com o número de 30, se você chegar no final desta etapa com 15, eu acho que você está encaminhando bem a sua caminhada. Ele faz 15 se ele vencer os 2 jogos próximos, sem contar com o Repá, que é o último jogo Aí pode fazer um empate no Repá, seria um resultado normal? Absolutamente normal. Faria 16 desde que vença os 2 jogos contra Botafogo. Por isso que eu falo que é uma caminhada, é uma faca, como diz o outro, de 2 legumes. Porque ou você arrebenta ou se arrebenta, porque são jogos que potencialmente são favoráveis ao Remo. O Remo já perdeu a gordura que tinha? Não, eu acho que não. Tanto que continua se beneficiando disso, permanecendo no G4. Acho apenas que o Remo teve condições de estar bem melhor, mesmo com a ausência do Eduardo. O Remo poderia ter tido hoje, por exemplo, pelo menos um empate. Poderia ter ganho o jogo anterior. O Remo traz 1 ponto desses 6. Poderia ter sido 4, porque ele teve chance de vencer o jogo com 13 e o empate hoje seria um resultado absolutamente normal. Né? Então, agora, as contratações que começam a ser comentadas, desenhadas. Né? Inclusive, o Mazzola anunciou que chegam esta semana os novos jogadores do Fala-se no meia, porque o Remo entendeu finalmente que quando perde um jogador como o Eduardo Ramos, ele não pode contar com o Packer. Ele não pode contar com o Robinho, que eu acho que já está descartado. Eu acho que os dois estão, pelo menos... E não pode contar nem com o Carlos Alberto, que é um outro estilo, é uma outra maneira de jogar. É um posicionamento diferente. Não tem assumidamente o papel, né, de protagonista na equipe, não tem, é fato. Embora tenha ido bem no jogo hoje, novamente, o Carlos Alberto. Né, mas o Remo não pode ter apenas um camisa 10, ele tem que ter 2. Eu acho que uma das contratações, certamente, é de um meio armador aí para revezar com o Eduardo. Mas um atacante também, né? Sim. Vamos para o Você no Bola na Torre. Vamos lá? Boa noite, galera do Bola na Torre. Me chamo Edson Alves, do bairro de Jardelândia. Minha pergunta é o seguinte: o Remo segue suas idas e vidas de dispensas e contratações. Nunca consegue equilibrar e nem qualificar seu elenco. Estou ficando preocupado. Um abraço, galera do Leão. Um abraço para você. O torcedor está meio apreensivo. Assim, uma situação até um pouco paradoxal, né? É porque chega Os números mostram o Remo no G4, fazendo em 6 jogos, 4 fora. Aqueles números que você me repassou, né? Eu até fiz uma coluna de domingo centrada nisso. Os números respaldam o Mazzola. 62%. Juntando todas as... O aproveitamento caiu para 50% agora. Agora caiu, lógico, mas não é um aproveitamento também para você sair com sangria desatada. Né? O que eu entendo que está por trás dessa apreensão é muito a maneira como o Remo começa as partidas. O Remo entrega a bola para o adversário. Muito erro de passe, né? Não, e ele entrega a bola. Assumidamente, o Remo dá a bola para o adversário. Quando isso é estratégico, é uma armadilha, né? Você deixa a bola com os caras e depois recupera para sair rápido. Mas a gente não vê isso. O Remo só entrega e fica lá, esperando, pressionado. E aí, quando resolve, no segundo tempo, como hoje, né, jogar bem, pressionar, criar,
até situações claras de gol, aí às vezes a sorte não ajuda ou a incompetência também na finalização acaba pesando. E a pergunta que não quer calar, por que não jogar assim? Né? Bom, só para lembrar, o Ferroviário, adversário do Paysandu no domingo que vem, joga amanhã contra o Jacuipense. Em Fortaleza? Não, lá em Salvador. Não, em Salvador, no estádio do Pituaçu. Salvador, Pituaçu, tá certo. Jacuipense e Ferroviário amanhã, 20 horas. E o adversário do Remo, o Botafogo, jogou ontem, empatou com o Vila Nova. O Vila Nova. Jogo de domingo, 18 horas aqui. Deu dor de dentes e serrote esse jogo, hein? Jogo do Mangueirão, domingo, Remo e Botafogo. Lembrando que este jogo, Botafogo e Vila Nova, a RBA TV mostrou ontem ao vivo, às 17 horas. Aliás, todo sábado, 17 horas, a RBA TV mostra um jogo sempre do Grupo A, do grupo de Remo e Paysandu ao vivo, aqui no Canal 13. E esse foi o jogo, Botafogo e Vila Nova. O Belo teve dificuldades, o Vila Nova tem também uma boa estrutura, né? E o Botafogo será o adversário do Remo. Se a gente olhar assim, o futebol não nos permite esse tipo de análise prévia. Mas a gente poderia dizer que o Paysandu vai ter, teoricamente, mais dificuldades no próximo final de semana do que o Remo, né? Sim. O Ferroviário, para mim, é a equipe mais equilibrada, que joga um futebol mais vistoso até, do Grupo A. O Santa está liderando, mas o Ferroviário é melhor do que o Santa. Mas e tem aquele Wellington Rato lá que é o organizador, né? É um rato, né? Chuta muito bem. Um time... é uma prova de fogo para essa situação que o Hélio levantou, né? Que o Paysandu, a vitória foi importante, mas que falta evoluir, falta mostrar mais confiabilidade. Nada melhor do que enfrentar esse time que eu considero o melhor da chave. E, no caso do Remo, é bom ter o Botafogo como adversário? Eu acho que é um adversário bom. Agora o Remo corre o risco de ter, aliás, os dois se cruzaram, né, nesse jogo de sábado, ter uma repetição, e tem que fugir disso, do que a gente viu contra o Vila Nova. Sem se impor, sem propor o jogo, sem ser agressivo. O Remo tem que ser o Remo do segundo tempo com o Santa Cruz. Vibrante, vai para cima, né? Imprensa, aperta o visitante. O visitante não pode se sentir confortável. Né? Tem que ser incomodado, né? Tem que ser incomodado. E o Vila Nova passeou em Belém, né? Naquele jogo. Vamos para o pinga-fogo da galera? Olha só, o Edivaldo dos Santos, do Icuí. Quando chegarão os reforços do Remo? Esta semana, o Mazola disse que os reforços chegarão esta semana. Pelo menos 3, né? E Gino Pampolha, da Pratinha, tá triste. Não deixa o samba morrer. O que esperar de um time que não cria, um time pesado, só muda no final? Assim não dá, tá amargurado. Ele resume muito daquilo que a gente falou da insatisfação do torcedor, né? Eu acho que o Mazola também paga uma certa prenda pela forte vinculação que ele teve antes com o Paysandu. E isso o torcedor ele tem essas pinimas. Mas não se pode negar que ele é um profissional que tem a característica dele, tem o valor dele. Mas a gente tem que entender também essa coisa do torcedor, né? O tropeço. Entra nisso também, né? A perda do título estadual. Um pouco de tudo, né? Varley Digleson, de Ananindeua. Será que este ano classifica algum time do Pará? Está preocupado também aqui com a situação. Eu acho que eu queria os dois. Acho que um vai. Um sobe. Pelo menos um vai. Um vai para o quadrangular. Para o quadrangular. E depois é outro SDS. Zequinha Campos do Marco. O que está acontecendo com o Remo? São 6 jogos sem vitória. Preocupação do torcedor. E o Mário Pessoa, de Barcarena, o Remo perdeu o caminho das vitórias. É tudo isso que a gente já falou aqui, um pouquinho mais, porque o coração do torcedor bate mais forte, sem dúvida alguma. Já já a gente volta com o Memória Bola na Torre para você. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes.
O Amaral Costa foi o primeiro laboratório da América Latina a instalar o sistema de automação Atélica Aptio. O que isso significa? Que aqui seus exames são feitos com muito mais segurança, qualidade e rapidez. Porque com a automação é possível realizar até 4.000 exames por hora com o mínimo de intervenção humana. Estamos revolucionando a medicina laboratorial e estamos fazendo isso por cuidado e dedicação a você. Amaral Costa, 65 anos, ouvindo você. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. Procure uma agência do Banpará e faça a sua proposta, financiando até 90% do valor do imóvel, novo ou usado. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Banpará. Amazon Power, energia sem limites. A solução que você esperava para a vistoria do seu carro com conforto e total garantia. Norte Vistoria Veicular, empresa credenciada pelo Detran. A maior empresa de vistoria veicular do Brasil está em Belém. Atendimento com alta tecnologia. A melhor é Norte Vistoria. Excelência em vistoria veicular de Belém, esperando você. Norte Vistoria, Pedro Álvares Cabral, 1201, Antiga Belém Importados. Você quer multifuncionais HP e Epson com qualidade e preço baixo? O Magazã tem este verdadeiro show de bola. Multifuncional HP, 1+9 sem juros de R$ 119,90. Multifuncional HP DeskJet, 1+9 sem juros de R$ 66,90. Multifuncional Epson EcoTank, 1+9 sem juros de R$ 179,90. Multifuncional Epson EcoTank, 1+9 sem juros de R$ 144,90. Magazã, você quer, você tem. Tem trabalho cortando Pará! Tem o programa Asfalto por todo o Pará, chegando a mais de 60 municípios. Em Belém, tem desenvolvimento chegando na Rua do Seu José. Estou feliz porque eu vou deixar de estar pisando na lama, né? Tem caminhos abertos para melhoria de vida em Guaraci. Isso aqui era esperado por todos. Tem ruas recebendo asfalto pela primeira vez. O asfalto, ele já traz uma dignidade à população. Governo do Pará, por todo o Pará. Graças a Deus que chegou esse sonho. Não perca tempo. Líder tem tudo para você. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Faça uma simulação nos campeonatos estaduais, nacionais, Copa do Brasil e campeonatos internacionais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Acesse o site www.tjesportes.bet. Acerte os resultados e ganhe muito mais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. O que nos torna maiores, mais fortes? Não é a força dos músculos, mas a determinação para realizar o futuro que você quer. Inspirada em pessoas como você, a Unimed Belém se tornou mais sólida e agora está ampliando sua estrutura para levar saúde a mais famílias. Para quem acredita no futuro, não existem obstáculos, existe superação. É hora do Memória Bola na Torre. Vamos abrir o baú. Paysandu 2, Corinthians 1. Brasileiro de 2004. Na cobrança, Fábio Baiano, hein? Já descobriu o Renato lá na esquerda para o cruzamento. Ele vai chamar o Sandro. Chamou, tá aí o Renato. O levantamento para a área, a bola vai passar ali do Marcelo, brigou com ele a zaga do Paysandu. Na sobra vai chegar o Alex Pinho, ainda o Corinthians, Fábio Baiano atirou, gol! Gol do Corinthians! Fábio Baiano bateu da entrada da área. Olha aí o Leonardo, na sobra Vinícius.
Rolou pro Hernani, bateu para gol direto, gol! Gol! Hernani, a festa é para ele, faz alegria, alegria, torcida bicolor aqui no Mangueirão. Saída do Fábio Baiano para a entrada de Felipe Alvim. Aos 43 do Tite, toma suas precauções, Bebeto Campos de longe, bateu para gol, a bola passou, gol! Alegria, 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 torcida bicolor! No chute de Bebeto Campos, apita o árbitro, e o Papão Machão ganha do Coringão de virada, 2-1 aqui no Mangueirão. Que virada, rapaz. Bons tempos, hein, Guerreiro? Velhos tempos, belos dias, né? Primeira coisa divisão, boa. elite. Lembrando que a Série D para os clubes do Pará começa no próximo final de semana. Hoje o Ji-Paraná eliminou o Nacional na fase preliminar. O Nacional do Amazonas está fora e o Ji-Paraná de Rondônia entra no grupo dos paraenses, o grupo A1. Teremos sábado Rio Branco e Independente lá no Acre e domingo Bragantino e Vilhenense em Bragança. E os outros jogos, Galvez e Fast Clube, Ji-Paraná e Atlético Rio Acreano. Branco do goleiro Bruno. A primeira rodada da Série D. Vamos lá para os contemplados. Atenção, kit trigolino para Marcelo Oliveira, de Icoraci, e para Mário Pessoa, de Barcarena. Só lembrando que podem passar na portaria da RBA a partir de amanhã de manhã para pegar o prêmio. Beleza. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Saúde para todos nós. Uma abençoada semana. Até o próximo domingo com Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre, oferecimento Draft Super Zero, uma super cerveja, biscoito é Trigolino, farinha de trigo é Mirella, Laboratório Amaral Costa, há 65 anos ouvindo você, Banpará, onde tem Pará, tem Banpará, Norte Vistoria, excelência em vistoria veicular, Magazã, você quer, você tem. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. O Amaral Costa foi o primeiro laboratório da América Latina a instalar o sistema de automação Atélica Aptio. O que isso significa? Que aqui seus exames são feitos com muito mais segurança, qualidade e rapidez. Porque com a automação é possível realizar até 4.000 exames por hora com o mínimo de intervenção humana. Estamos revolucionando a medicina laboratorial e estamos fazendo isso por cuidado e dedicação a você. Amaral Costa, 65 anos, ouvindo você. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. Procure uma agência do Banpará e faça a sua proposta, financiando até 90% do valor do imóvel, novo ou usado. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Banpará. Amazon Power, energia sem limites. A solução que você esperava para a vistoria do seu carro com conforto e total garantia. Norte Vistoria Veicular, empresa credenciada pelo Detran. A maior empresa de vistoria veicular do Brasil está em Belém. Atendimento com alta tecnologia. A melhor é Norte Vistoria. Excelência em vistoria veicular de Belém, esperando você. Norte Vistoria, Pedro Álvares Cabral, 1201, Antiga Belém Importados. Você quer multifuncionais HPI Epson com qualidade e preço baixo? O Magazã tem este verdadeiro show de bola. Multifuncional HP, uma mais 9 sem juros de R$ 119,90.
Multifuncional HP DeskJet, 1 mais 9 sem juros de R$ 66,90. Multifuncional Epson EcoTank, 1 mais 9 sem juros de R$ 179,90. Multifuncional Epson EcoTank, 1 mais 9 sem juros de R$ 144,90. Magazan, você quer, você tem.